Olá, eu sou o André Silva, mecânico automóvel com formação específica em veículos elétricos e baterias de alta tensão. Bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma mentira que a indústria automóvel conta há anos e que me custou quase 1500 € de stress desnecessário. E já agora, se o teu próximo carro for um Tesla, tenho uma dica para ti. Podes ter um desconto na tua compra usando o meu link de referência que está na descrição. Ajuda-me e ajuda-te a ti. 2019, comprei o meu primeiro elétrico, um Nissan Leaf. O vendedor disse-me: André, vais precisar de instalar uma wallbox, senão não consegues carregar o carro em casa. 2024, comprei o Tesla Model 3 Highland, vendedor diferente, concessionária diferente, exatamente a mesma conversa. Precisas de wallbox. 6 anos depois, 2 carros elétricos, nunca instalei uma wallbox. E hoje vou mostrar-te porque esta é uma mentira que te pode custar mais de 1500 €. Nos próximos minutos vou partilhar os dados reais dos meus 6 anos com elétricos, mostrar-te exatamente como carrego em casa e explicar quando é que realmente precisas de wallbox e spoiler. Provavelmente nunca. Voltemos a 2019. Nissan Leaf, o meu primeiro elétrico. O vendedor foi categórico: André, sem wallbox não consegues carregar o carro. Custava 800 € mais instalação. Eu, como mecânico, pensei: será mesmo necessário? Fui pesquisar e descobri que era mentira. O Leaf carregava perfeitamente numa tomada normal, embora mais lentamente. Avança para 2024. Tesla Model 3 Highland, vendedor. Para aproveitares ao máximo o Tesla, precisas de wallbox. São 1200 € mais instalação. A mesma conversa, 5 anos depois. Pensei, se o Leaf funcionou 5 anos sem wallbox, porque é que o Tesla seria diferente? 6 anos, 2 carros elétricos diferentes, 0 wallbox instaladas. E sabem que mais? Nunca fiquei sem bateria por causa disso. Então porque é que todos os vendedores dizem o mesmo? A minha configuração tem uma tomada reforçada na garagem com disjuntor de 16 amperes, mas carrego a 3 amperes por segurança. Importante, não é uma tomada normal da casa. Chamei um eletricista para instalar uma ficha dedicada e verificar se estava tudo seguro. Isto é fundamental. Se estão a pensar em carregar um elétrico numa tomada que não seja uma wallbox, é essencial chamar um eletricista certificado para verificar a vossa instalação e garantir que é tudo correto e seguro para suportar a carga contínua. A segurança deve ser sempre a prioridade. 5 anos com o Leaf, carregando sempre nesta tomada. Autonomia do Leaf, cerca de 250 km WLTP. Carregamento por noite, 8 horas, aproximadamente 150 km de autonomia. Média diária que faço, 70 a 80 km. Resultado, acordo sempre com bateria cheia ou com autonomia suficiente para o dia. Em 5 anos, quantas vezes acordei sem bateria suficiente? 0. Quantas vezes precisei de supercharger ou equivalente na altura por emergência? 0. A matemática não mente. Se tivesse comprado o wallbox em 2019, wallbox 800 € estimativa, instalação 400 € estimativa, total 1200 €, resultado prático o mesmo, 0 diferença no meu dia a dia. 2024 Tesla Model 3 Highland, mesma tomada reforçada, mesmo método, diferenças principais, autonomia cerca de 500 km WLTP versus cerca de 250 km do Leaf, eficiência de carregamento ligeiramente superior no Tesla. Como mostrei num vídeo recente, simulei um carregamento noturno, típico. Cheguei a casa com cerca de 38% de bateria e saí no dia seguinte com 93% após cerca de 12 horas de carregamento na minha tomada reforçada. Isso traduz-se em mais de 200 km de autonomia recuperada durante a noite. Pergunta simples: quantos quilómetros fazes por dia? Se fores como a maioria das pessoas, não passas dos 100 a 150 km. Uma wallbox pode carregar a 7 kW ou 11 kW, enquanto a minha tomada reforçada carrega a cerca de 3 kW. Diferença na prática para mim: wallbox, carro cheio em metade do tempo. Tomada reforçada carrega o suficiente para o meu dia-a-dia durante a noite. Pergunta: precisas mesmo de carregar o carro completamente em poucas horas todas as noites? Vamos à matemática real baseada na minha experiência.
Perfil urbano, 50 a 80 km por dia. Precisas de wallbox? Provavelmente não. Mais de 200 km carregados numa noite cobrem vários dias. Perfil suburbano, 100 a 150 km por dia. Precisas de wallbox? Talvez não. Carregamento noturno ainda pode ser suficiente. Perfil intensivo, mais de 200 km por dia, regularmente. Precisas de wallbox? Provavelmente sim. O wallbox faz sentido se fazes longas viagens diariamente e precisas de recarregar rapidamente em casa. Tens horários de utilização do carro que exigem recargas rápidas e frequentes. Queres funcionalidades adicionais como agendamento inteligente e monitorização do consumo. Para a maioria das pessoas é um custo desnecessário inicialmente. Por que é que tantos vendedores insistem na wallbox? Pode haver várias razões, incluindo desconhecimento da utilização real da maioria dos condutores. Margens de lucro na venda e instalação das wallboxes. Simplificar a mensagem para novos utilizadores de elétricos. A verdade é que podes começar a tua jornada elétrica com uma solução de carregamento mais simples e económica, como uma tomada reforçada verificada por um eletricista. Investe numa wallbox mais tarde, se realmente sentires necessidade para o teu uso específico. A minha experiência de 6 anos e 2 carros elétricos prova que a wallbox não é uma obrigatoriedade para todos. Avalia bem as tuas necessidades antes de fazeres um investimento avultado. Espero que este vídeo te tenha ajudado a descomplicar o mundo dos elétricos. Se ainda tens dúvidas ou experiências, partilha nos comentários ou visita o blog andressilvatv.com para mais conteúdos. E não te esqueças, se vais comprar um Tesla, usa o meu link de referência na descrição, assim ajudas o canal a crescer e ainda tens direito a desconto. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e baterias. Obrigado por estares desse lado e até ao próximo vídeo.